Oi, boa noite. A chuva espantou algumas pessoas, né? Mas tem gente nova também. É, Então, vamos lá, então. Então, ontem a gente fez esse panorama, assim, na minha trajetória subdesenvolvida. E foi massa. Me despertou muita coisa boa. Me fez perceber que mesmo quando a gente está envolvido ali, como eu falei mais cedo na mesa, né? Uma certa ingenuidade, se entregando para a criação e sem perceber que está sendo explorado, mas a gente deixa alguma coisa ali que fica, né? E foi muito bom passar pelos curtas e chegar nos longas e ver como que os longas, como vocês falaram, né, reflete o que já vinha sendo trabalhado, né, ali. E foi massa passar por isso, e foi especial para mim. O que eu vou fazer hoje é uma mistura, assim, improvisar algumas coisas, né? Falar um pouco sobre uma certa desconstrução de uma neutralidade da imagem, né? Passar por uma... Para a gente chegar na coisa do trágico, né? Refletir sobre o trágico. E também oferecer para vocês um repertório de influências, daquilo que me influencia, aquilo que me atravessa, né? Como cinema, assim. Para esquentar, assim, eu trouxe essa imagem, essa La Sortie de Luzine Lumière à Lyon, né, que é o primeiro cinema, 1895. Só uma curiosidade, 1895 surge o cinema, né? 1896 nasce o Vertov, né? 1897 nasce Humberto Mauro no Brasil. E é muito curioso. E aí, revisitando esse material, pesquisando um pouco sobre esse primeiro cinema, eu não sei se vocês sabem, eu descobri que o dono da fábrica, quem é dono dessa fábrica, é o pai dos irmãos Lumière, né? Não sei se vocês sabem disso. Né? Vocês sabiam disso? Então tem alguma coisa por trás dessa imagem que implica no trágico, que é os operários saindo do seu expediente, mas sendo obrigados a doar a mais-valia deles para os filhos do patrão, para poder produzir essa imagem. Então são operárias, né? A maioria são mulheres, que estão ali sendo submetidas ao capricho dos donos da fábrica e dos donos da câmera. Começa por aí, né? Então o cinema, ele nasce da burguesia, mas ele não deveria morrer nela, tá entendendo? Então, assim, é muito bonito a gente romantizar o primeiro cinema e tal, mas também é interessante descobrir o que está por trás da imagem, né? Que é justamente o que eu estou falando, a desconstrução de uma neutralidade da imagem, né? Porque a maioria das mesas de de montagem ou reportagem de montagem que eu leio, que eu tenho contato, é sempre esse discurso romantizado, né, de que é tudo muito lindo, que cinema é amizade, que a montagem é afeto, papapá. Ah, que o diretor foi dormir e eu entreguei o corte 3 da manhã, que não sei o que. Todo esse papo que vem de uma burguesia muito bem consolidada e descarada, né? E que muitos trabalhadores e trabalhadoras acabam perpetuando esse gesto de ser vergonhice, esse não vou falar essa palavra, desculpa, mas esse gesto de uma certa, de um certo cinismo do cinema. E não é o cinismo bom que o Godard apontava, né? Não é o cinismo do Pierrot Le Fou, quando o Belmondo e a Ana Karina estão contracenando e ela pergunta se... E ele pergunta se a personagem dela ama ele, lembra disso? E que o Godard não corta, é o cinismo ali, né? O Godard não corta e deixa ela repetir o take dizendo que ama, mas que não ama. E por Godard não cortar a cena, o fato dela repetir e ouvir o diretor dizendo para ela repetir a cena, na dramaturgia já fica claro que ela não ama e que ela finge que ama. Esse cinismo é massa.
que é a metalinguagem, a forma do filme expressando alguma coisa. Agora, o cinismo de romantizar uma estrutura de poder não é legal, né? O que é essa imagem? É o gesto inaugural do cinema. Mas sua aparente neutralidade esconde uma escolha política. A posição fixa da câmera e a repetição dos takes sugerem que os operários revivem a exaustão. Eu li também que eles fizeram várias vezes esse take, transformando o corpo em um experimento científico, mas também em espetáculo mecânico. Já começa aí. Sob a lente de Berger, João Berger, não sei se vocês conhecem, ele tem um livro chamado Modos de Ver, vemos que o real já vem mediado e expõe a exploração desses trabalhadores, um prenúncio já no cinema e na montagem, porque a montagem também é o posicionamento da câmera e é o recorte, é aquilo que você decompõe do real para recompor alguma coisa, né? O prenúncio de um espetáculo industrial. Já começa aí, nos Irmãos Lumière. O que vemos quando olhamos uma imagem? O que escolhemos mostrar ao espectador? A imagem não é o espelho do real, mas uma construção cultural e simbólica. O olhar é sempre mediado por valores de raça, gênero, classe e poder, né? Fica aí a reflexão de que nessa montagem e nessa estrutura, nessa composição de imagem, para além de um experimento científico e publicitário da época, existe aí uma essencialidade, que é o cinema que nasce da burguesia, mas que não pode morrer nela. E essa imagem vocês conhecem? Essa imagem é real, né? É a imagem de um escravo do Império Chinês em 1905, é uma imagem documental. Esse homem, ele se chama Fu Chu-li, depois vocês pesquisem sobre ele. O Jorge Bataille escreveu um texto, A Imagem do Êxtase, a partir dessa fotografia. Tem várias fotografias, né, com esse escravo. Ele foi condenado à morte dos 100 mil pedaços. Um príncipe recém-tronado do Império Chinês, ele decidiu, por uma demonstração de poder e por uma ameaça a ser tomado o trono, porque o pai dele tinha morrido, ele resolveu escolher um escravo do Império e condenar à morte das 100 machadadas, 100 mil pedaços que falava, né, em praça pública, para poder consolidar o seu império, né, por ele ser tão jovem e tal. Mas aí tem uma coisa interessante que o Jorge Bataille deflagra aí, e que pode ser uma invenção de um olhar excêntrico europeu, mas também pode ser real, que é o fato do Fu Chu-li ter destituído o espetáculo, porque em nenhum momento ele grita, ele não se permite gritar quando os pedaços dele estão sendo arrancados, mesmo com injeções de ópio, desconcertando os carrascos, que não ficaram sem saber muito como lidar, porque é isso, né? Na passividade do Fu Chu-li, a atividade do carrasco ficou comprometida, não é isso? E, como se não bastasse, segundo o Jorge Bataille, que, como eu falei, pode ser uma visão exotizante europeia, o Fu Chu-li não tira os olhos do príncipe em todo o processo de execução e esboça um sorriso. A destituição do espetáculo no trágico. Quando a dor sorri, o pacto do espetáculo se quebra. Deixa de haver passividade, pois o sujeito torturado recusa seu papel de objeto espetacular. Estão sacando e fazendo a ligação de tudo que a gente conversou ontem? A imagem de Fu Chu-li, portanto, demonstra o espetáculo dos sem corte. Não reproduz o regime da visibilidade de poder, mas inaugura uma fissura, onde a resistência se faz no próprio recorte da imagem. A montagem é um corpo condenado à morte dos 100 mil pedaços. Como se constrói o trágico?
Ver precede as palavras. Tais escolhas moldam o que será lembrado, né? As escolhas moldam o que será lembrado. Então, esse gesto de resistência de um corpo condenado tem a ver também com o corpo fílmico, né? Onde o corte também pode ser um gesto de resistência, né? Porque é isso. Quando a dor sorri, o pacto do espetáculo se quebra. Mas quando se faz sorrir da dor, o espetáculo se consolida. Estão sacando? E aí, eu queria, se vocês me permitem, eu vou voltar aqui um pouco nas minhas referências, nos meus trabalhos. Aí queria passar para vocês um trechinho de um longa documentário, porque no final de ontem a gente falou disso, né? De como que essa montagem ela passa a ser coautora. E aí eu vou trazer um pedaço de um trecho de um documentário que eu assinei a montagem e assinei o roteiro também. E é um trecho muito peculiar, porque ele mostra... É um documentário chamado Edna, sobre uma guerrilheira do Araguaia, né, que vive ali na fronteira entre Pará e Tocantins. Vivia, que ela faleceu em 2022, 21. E ela era uma ex-guerrilheira, ela colaborava com as guerrilheiras do Araguaia com várias coisas. E essa mulher, ela viveu até 2022 na beira da estrada de uma rodovia do Pará e sob vários tipos de violência, né? Ela permanecia imersa em vários tipos de violência, do marido, dos pistoleiros, né? E ela tem uma coisa de sussurrar, ela sempre fala muito sussurrando. E o Eric, ele teve a sagacidade de direção de sempre fazer a captação de som dela via lapela, onde o som tinha esse compromisso de estar o tempo todo documentando, independente do que a imagem, né, captava, o som estava ali fazendo o papel de registrar toda a sensação, o sentimento, tudo que estava acontecendo com aquela mulher. E nessa sequência específica que eu vou mostrar, é o momento onde, porque na casa dela tem o barzinho, né, que o marido dela trabalha, o Carlos. Nesse momento acontece de um pistoleiro chegar para tomar cachaça no bar, e é o pistoleiro que matou o neto dela. Matou. E aí a montagem tenta, de uma certa forma, não deixar isso, mostrar isso de uma forma sensacionalista, como é que é? Trava-língua. Isso, tipo, não deixar essa imagem num grau de espetáculo que beira ao sensacionalismo, mas tentar trazer isso de uma forma sutil, sem perder o grau de violência. É isso, né? E não necessariamente tudo que está nessa sequência montada é naquele momento, né? Mas é uma conjunção de fatores, uma relação de fatores, de elementos sonoros e imagéticos que vão documentar muito mais uma sensação e um sentimento, e que é o sentimento da Edna naquele momento ali. Vou pedir só para apagar a luz geral. Vai lá na casa e diz, olha, a cidade é pequena, manda teu filho embora. Mas ele nasceu, se criou aqui, eu vim aqui avisar. Não vai, com 3 dias parece morto. E aí? Os pais chorou, o pai chorou. O pai quer ver o filho preso, não morto. Errou? Prende. Não e a bala era explosiva, estourou. Quem matou? A cabeça dele assim abriu. Só ficou faltando a película do miolo lá do cérebro para gravar. Mas a bala explodiu, ele caiu, só levantou de novo. Aí minha sobrinha viu e o carro correu para atrás, encontrar, ele vinha com ele levantou. Ele foi dar outro tiro, aí minha sobrinha disse, não atira não, aí ela ficou para trás, história que... Aí isso eu conto da minha sabedoria para cá, do que eu me entendi. Alguma coisa? Do que eu me entendi.
Quer alguma coisa? Não, senhora, só olhando aqui. Ah, tá. Do que eu me entendi Pode até olhar, né? hoje. Pode? Não tem nada, não. Vai passar lá, do lado, lá, aí você vai pegar um cascalho, peneirar na pedreira, aí você vai fazer uma farofa. Você vai jogar. Além de você fazer, é bom, é de madeira é bom, porque aí faz o arame que sempre de madeira é melhor que o de carne. Para cá, Satanás. Você vai te castigar. Deixar de matar os outros. Da minha casa. Vai me pagar, Satanás. Deus vai te castigar. Deixar de matar os outros. Ainda fica dizendo que fez limpeza. O que é ruim é o sangue dos pistoleiros. Irresponsável é isso aí. Um dia eu vou me embora daqui. Mata meu filho, meu neto. Matou meu filho. Meu neto. Ainda vai Procurar. Juro, gente. Ameaça. Agora mesmo. Ameaçou a gente. Ainda bem que meu velho não ouviu. Que angústia a gente viver assim. Eu quero sair daqui, meu Deus. Eu quero sair daqui, meu Deus. Não quero sair daqui, meu Deus. Deus é poderoso. Ele é dono de tudo.
só vai parar quando o Espírito Santo usar no meu ouvido e no teu ouvido um nome novo. E esse nome vai te funcionar e tu vai sair. Nós te suplicamos essa bênção, por fé te agradecemos, em nome de Jesus. Então, é tudo documental isso aí, tudo documental. Né? E foram 60 horas de filmagem, entre pasto, igreja e pistola, né? E essa sequência, ela é, na verdade, uma síntese, porque eu montei isso em 2019, né? O bolsonarismo tinha acabado de acontecer ali. Então, mais uma vez, não só retratando, documentando com a montagem o estado de espírito do personagem, mas também contagiando a montagem com aquilo, o que meu tempo impunha para mim, para nós ali no caso, né? E, ao mesmo tempo, isso, né? O gesto de distanciar o som do tiro, né? Na montagem, do momento em que ela conta do pistoleiro que matou o neto dela, né? Não justapor isso de uma forma simplista, não entregar isso na montagem de uma forma superficial, rasa, e não sei o que vocês acharam, né? Mas tentar ao máximo uma estética que vá de encontro com o real. Talvez colocar essa mulher sentada na frente da câmera e contando essa história, né, uma cabeça que fala sobre isso, seja menos violento, seja menos impactante de se receber aquilo, do que uma invenção de montagem que tenta ir de encontro com a verdade dela. Né? É isso, a montagem tentando, manejando ali elementos de corte que se aproximem o máximo possível daquela verdade, daquela história, daquele relato, né? Inclusive numa montagem distanciada, né? Lembra que eu falei ontem? Poderia ser simples, né? Dela contando, corta para os bois, tiro, né? Mas não, a gente abre uma fenda e entre um elemento e outro de justaposição, a gente compõe e cria escalas e escaletas para dar força para essa montagem e revelar esse intervalo que potencializa o sentido. É um pouco o construtivismo, né? Onde, diferente da montagem clássica, onde você, a partir de um gesto, uma ação, você tem a transparência da montagem, plano fechado, microfone, boca, corta, plano aberto, microfone na mesa. Né? E o corte com a pretensão de ser invisível, para a história ter uma linearidade, uma condução transparente, né? Onde o espectador possa ser envolvido, né? Como se estivesse flutuando naquela história. Não, a montagem construtivista, né? Revolucionária, não é soviética, no caso. Né? Não que quando eu vá montar uma sequência dessa, eu vou ficar ali estudando Eisenstein, não é isso. Só estou trazendo para a gente pensar, entende? Porque aquilo ali também é intuição, é relação com o material, é aquilo que atravessa, é a notícia que a gente acaba de ouvir no rádio, né? É uma lei ruralista que acabou de ser aprovada, é uma coisa. A gente está sempre sendo contaminado e contagiado pelo entorno. E isso respinga na ilha. Né? Mas diferente da montagem clássica, que tem a transparência e tenta conduzir o teu olhar para que siga esse movimento e o corte não apareça, a montagem opaca, construtivista, não. Ela te mostra que é cinema. Mas quanto mais ela te mostra que é cinema, mais próximo do real você se aproxima. É um paradoxo, né?
Quanto mais o cinema se implica em si mesmo na montagem, mais ele expressa alguma coisa de forma potencial, eu acho. Quanto mais eu tento me aproximar de uma pseudo-verdade, de uma forma purista, dogmática, distanciada, mais eu revelo qualquer coisa sobre aquele mundo que está sendo construído na montagem. Porque a arte é isso, né? De maneira geral, a arte ela tem o único compromisso da arte é a construção de qualquer coisa e não uma submissão de uma verdade, seja da memória, seja do presente, seja quanto mais essa submissão persiste na tua obra, mais ela é reacionária. Né? Então, por isso que eu falei muito ontem, né? Montar é você colocar a tua memória em transe, é você produzir memória do material para que essa memória entre em colapso e o filme possa imprimir a imaginação. Né? Um filme de 1985, do Ellen Klimov, acho que ele é polonês, né? Vocês conhecem? É um filme chamado Vai e Veja. Vocês conhecem? Todo mundo conhece? Então vocês sabem que o filme tem mais de 2 horas e o único momento que o filme abre uma fenda de arquivo é quando o personagem dá o primeiro tiro em toda a dramaturgia do filme. Quando ele já está com aquele corpo absolutamente dilacerado pela guerra e ele se depara na retirada da tropa polonesa depois de incendiarem uma casa com judeus, né? Não me lembro. Acho que é isso. É que está em conflito ali, está terminando a guerra e a tropa polonesa está saindo do fronte, não é isso? E aí o menino, que é o personagem protagonista, para quem não viu, ele se depara com uma poça de água e a fotografia de Hitler submersa nessa água. É quando ele olha para essa imagem e ele ali tem o seu primeiro gesto de ruptura. Né? Vamos ver isso. Pode apagar, por favor. Эй, малый, уходим!
Alô? Inoculado pela tensão acumulada, o disparo da arma contra o retrato emoldurado de Hitler encarna uma recusa visceral ao mito fascista, convertendo o objeto de culto em alvo perfurável. Ao cortar bruscamente para uma montagem reversa que remonta cronologicamente a vida do ditador, o filme desapega o espectador da linearidade histórica e irrompe o fascínio autoritário. A estratégia configura-se como imagem-tempo deleuziana, né? Na qual a contiguidade lógica dá lugar a saltos que desvelam a construção arbitrária de poder. Em seguida, o close-up no rosto do garoto, carregado de fúria e arrependimento, assume a força da imagem afeição, comunicando um estado emocional bruto que desliza além da narrativa. Né? Aí eu queria só destacar aqui uma coisa que eu anotei sobre outros filmes que tem essa mesma perspectiva do Flicker, né? A montagem, o ritmo aí assumindo um colapso da forma, né? É como se a montagem ela assumisse a posição corpórea de um colapso, não é isso? Aí é o seguinte, o Santiago Alvarez, em Cuba, vai fazer muito isso. Ele tem um filme chamado 79 Primaveras, que ele faz isso. Vocês conhecem? Santiago Alvarez, um cineasta cubano, né, que fazia os filmes da Revolução. Ele tem um filme 79 Primaveras que eu posso mostrar depois, ele tem uma sequência que a gente parece que a gente está dentro da guerra do Vietnã, assim, só com a decupagem, só com os cortes, assim. A gente está falando de ritmo ainda, né? Então, o que passa, assim como no Klimov ou no Santiago Alvarez, né? Ou em outros filmes que se utilizam desse recurso de colocar a montagem num transe, né? Onde o ritmo se estabelece de uma forma onde é como se o filme fosse um corpo em colapso, e isso vai de encontro com a dramaturgia, né? Que é isso, o personagem está ali e a montagem propõe um colapso mental junto com ele, não é isso? A gente entra em crise ali, junto com o personagem. E quem faz isso é a montagem que joga a gente para dentro da cabeça dele, e de uma forma muito única, não é uma forma, não é um flashback publicitário, né? É uma forma, é a montagem onde a forma e o sentido contam alguma coisa, né? Então esse movimento de dilacerar a imagem, de um dilaceramento ou de romper, né, com a superfície, a matéria, podemos chamar de impermanência da forma. Uma impermanência da forma, que tem a ver com ritmo. Fazer com que a estrutura sucumba à sua própria materialidade e que, paradoxalmente, se construa à medida que se desfaz. A gente não consegue reter o filme. A gente tem que se permitir ao sensorial. A razão não consegue, pelo menos no primeiro momento, organizar aquilo ali, entende? Entre uma piscada e outra, é uma forma de desobedecer também, né? Entre uma piscada e outra, o cinema se afirma como colapso, como problema, uma vez que as formas nunca se fixam, mas estão flutuantes, despedaçadas sobre a tela, em um espaço que transita continuamente da luz para a escuridão e vice-versa. O cinema ele passa a ser, através da montagem, né, um entre-lugar, um espaço situado entre a cegueira e a visão, de maneira que cada piscada, seja do espectador ou oferecida pelos cortes, o reverse, desarticula e leva o espectador ao desastre, ao trágico, né? Ao mesmo tempo que se faz novo, ou seja, se constrói um sentido, né? Talvez por isso, essa sequência, entre tantas outras no cinema, servem como um elemento desorientador, labiríntico, né? E, ao mesmo tempo, condutor de uma nova possibilidade de movimento, e assinala a impossibilidade de reter qualquer imagem do tempo, ao mesmo tempo que reinventa e alcança uma justificativa que fundamenta a noção de progresso, ou seja, o cinema como válvula da história. Não sei se está muito abstrato, assim. É o cinema, a montagem, o cinema, indo para a sua essência teórica soviética, de que a montagem ela tem uma contribuição fundamental para o andamento da história, né?
Fazer cinema é fazer história, né? E aí, seguindo nessa lógica do trágico, eu queria trazer... Ah, não, ainda no ritmo, eu queria trazer só mais uma coisinha, que é a Vitória Santa Cruz, não sei se vocês conhecem, uma peruana, uma coreógrafa peruana. Deve ter visto já na internet, mas de uma forma mais solta, assim, né? Rapidinho que eu vou ver aqui. Não, acho que eu não trouxe o trecho, cara. Putz, ficou no outro HD. É o seguinte, uma outra referência que eu tenho muito no meu trabalho, além do Santiago Álvares, né, que toda essa turma cubana, né, a Sara Gomes, Santiago Álvares, o próprio Titon, né? Uma coisa que eu queria que vocês depois pesquisassem, e que é muito interessante, é o manifesto Assim um Terceiro Cine, né, em direção a um terceiro cinema, que foi um manifesto escrito por Otávio Getino e o Pino Solanas, o Fernando Pino Solanas, não sei se vocês conhecem, mas que foi ali um manifesto muito em função do peronismo na época, né? O cinema, como é que eu vou dizer, se aliando a forças revolucionárias na Argentina, né? Final dos anos 60 ali, 68. E o Solanas e o Getino, eles vão fazer um filme fundamental, que é muito inspirador, que é um filme de montagem também, um filme que tem 3 partes, é um longa-metragem de 3 partes, que é um filme que coaduna com o manifesto Assim um Terceiro Cine, que é um filme manifesto que é como se ele quisesse rejeitar aquilo que eles chamavam de primeiro e segundo cinema. Vocês já ouviram falar nisso? O primeiro cinema, que é o cinema que eles consideravam o cinema industrial, né? Essa recusa do cinema industrial hollywoodiano de estúdio, né? Que influenciou muitos movimentos na América Latina, né? Que é essa recusa de um cinema pré-formatado, pré-fabricado, né? O segundo cinema, eles consideravam que era o cinema de autor, né? Eles estavam recusando também, de uma certa maneira, a Nouvelle Vague, né? Estavam recusando esse cinema onde uma autoria flertava com o circuito industrial, né? Que acho que é o que a gente vive até hoje, na América Latina e no Brasil, né? Que ao mesmo tempo esse lugar de uma afirmação de autoria, mas flertando com as possibilidades industriais e se submetendo a tudo que essa indústria impõe, né? O segundo cinema. O terceiro cinema, né? Assim um terceiro cine, é um cinema de aliança com movimentos sociais, com movimentos movimentos revolucionários. Inclusive, não sei se foi o Glazer, teve um diretor uruguaio que morreu, né? Ele fez um filme chamado Los Traidores e ele foi assassinado, porque no filme, Marcelo Glazer, eu acho, na dramaturgia do filme, ele propunha um grupo de operários se articulando para assassinar um patrão da fábrica, né? E isso acontece. Depois ele foi perseguido e foi morto, né? O La Hora de los Hornos é um filme onde eles tentam, o Solanas e o Getino, fazer um panorama geral da América Latina, né? Colaborando com esses movimentos de cinema de denúncia e de cinema que tinha alguma coisa a dizer, que era a libertação de um continente, né? Que partia por esse lugar da libertação de um continente. Aí eu queria mostrar o final são três longas, né? Eu queria mostrar o final peraí. O final da terceira parte. Que é um final extraordinário, porque
a história diz que eles estrearam esse filme no Chile, no Fiquivina, no Chile, que é um festival histórico, inclusive um festival que lançou o Geraldo Sarno, né? O Geraldo Sarno, se eu não me engano, estreou o Viramundo lá. E parece que no final do La Hora de los Hornos, os diretores eles foram ovacionados de uma forma assim muito, parecia final de partida, né? Fla-Flu. Foram para a praça com os caras sentados nos ombros assim, colocaram os caras no ombro assim, porque o filme acabava ali com um close do Che, sabe? E porra, aí não demorou muito. O que acontece? A repressão, os carabineiros, né? A repressão chilena aparece e mete a porrada em todo mundo, assim. E aí, peraí, que meu computador está com um problema. Eu coloco os trechos dos filmes e ele parece que a nuvem, o iCloud, captura isso e aí eu tenho que ficar baixando o trecho, entendeu? Tá entendendo? Peraí. Acho que aqui. Tá aqui. Bora ver aí. E antes dessa sequência, é toda uma sequência pop, né? Ele pega vários ícones da cultura pop americana e coloca aí, monta isso de uma forma muito anárquica, e aí depois vai para essa sequência. El hombre desde que nace ya empieza a padecer. Pobre por leche de madre, después sufre por mujer. Ya me da mucho fango disimulando mi dolor. No tenía ni padre ni madre, porque me hallaba solo. No tenía en tu venía tú, mi ropa sucia, para que me lave, yo no sé, mi madre no tenía ni. Ya me despedí. Los pueblos latinoamericanos son pueblos condenados. El neocolonialismo no permite elegir ni vida ni muerte propias. Vida y muerte están marcadas por la violencia cotidiana. Esta es nuestra guerra. De hambre, de enfermedades curables, de vejez prematura, mueren hoy en América Latina 4 personas por minuto. 5.500 por día. 2 millones al año. Esta es nuestra guerra. Un genocidio que en 15 años costó 2 veces más muertes que la Primera Guerra Mundial.
¿cuál es la única opción que queda al latinoamericano? Elegir con su rebelión su propia vida, su propia muerte. Cuando se inscribe en la lucha por la liberación, la muerte deja de ser la instancia final. Se convierte en un acto liberador, una conquista. El hombre que elige su muerte está eligiendo también una vida. Él es ya la vida y la liberación misma totales. En su rebelión, el latinoamericano recupera su existencia. E aí ele deixa esse close durar, né? Ele deixa... A música vai crescendo e ele deixa, né? Eu escrevi assim: na hora de los hornos, Pino Solanas e Guettino, a última imagem da primeira parte de 3 é o close no cadáver do Che, com os olhos abertos, confrontando o espectador de dentro do prisma essencial do cinema, a morte, que trabalha e a luta contra o efêmero. Os olhos opacos nos dizem que o que causou sua morte é mais forte do que qualquer outra coisa. Essa força maior é o quê? Aquilo e aqueles que o mataram, ou o que movia ele e o fazia defender que os fizeram matar. O cadáver de um homem revolucionário, com os olhos abertos, nos conta que a luta deve continuar. Essa luta é maior que ele e a morte. O capital, o neocolonialismo e a injustiça de classe não deveriam ser legitimados por um cinema feito... Não deveriam ser legitimados por um cinema feito e visto em países continentais como o Brasil, né? Estou um pouco na América Latina. De Guettino a hoje, né? Falar alguns cineastas, mas nem tem, né? Assim, esses filmes que trabalham para um desserviço da consciência histórica e da luta de classe, eles deveriam ser rechaçados e recusados, entende? Né? Por quê? Para dar espaço democraticamente para um cinema inquieto e libertador. E isso existe, não dá para a gente dizer que não existe. A gente passa por festivais como Olhar de Cinema, Mostra de Tiradentes, né? A gente passa por festivais no Brasil e a gente se depara com um certo cinema e uma certa montagem, que propõe a novidade, que propõe o novo, né? A gente vê o cinema do André Novaes, a gente vê o cinema do Adilei Queiroz, né? A gente vê o cinema da Everlane Moraes, né? A gente tem alguns realizadores e realizadoras no Brasil que, de uma certa maneira, se a gente pesquisar bem, segue o terceiro cinema, está indo de encontro ao terceiro cinema, né? Que é um cinema que não está muito preocupado assim, só com o mercado. Vou fazer cinema só para estar no mercado, entendeu? Tudo bem, a gente sobrevive, né, eu mesmo, assim, o cinema passou a ser, na minha vida, o meu meio de sobrevivência. Se não tem filme, não tem aluguel pago, entendeu? Mas como é que a gente equilibra esse desejo, esse sonho, essa utopia cinematográfica de ruptura, histórica de ruptura, com a nossa sobrevivência? Como é que a gente, entende? É uma tensão, né? E essa tensão, na verdade, é o que move uma arte revolucionária sem o peso da palavra romântico, o romanticismo da palavra, entendeu? O revolucionário na perspectiva da autorrevolução mesmo, na revolução cotidiana, individual, né? em grupo, né? De você perceber, eu percebo hoje o quanto que o meu cinema, eu não tenho cinema, mas o cinema que me encontrou, né? O quanto que ele foi revolucionário na minha vida, né? O quanto que eu trabalhar com o cinema e com a verdade, de querer montar de uma certa maneira, acabou criando um caminho que me fez, depois dos 30 anos, pegar o avião pela primeira vez, entende? Então, isso é revolução também, entendeu? E estar aqui falando com vocês, e participar de festivais, e dar workshop, isso é uma revolução,
né? De uma certa forma. Acho que é isso. Acho que um filme desse, não sei o que vocês sentem, claro, tem que ver o filme inteiro, né? Mas são filmes semeadores. São filmes jardineiros, assim, que existem na tela para que possa semear, sembrar, né? Colocar sementes de um desejo de fazer alguma coisa que está para além simplesmente do pragmático, pré-fabricado, né? Então, assim, encontrar o trágico no cinema tem a ver com essas rupturas, né? Em 1977, agora tirando um pouco... Aqui eu tenho que encontrar a síntese, né? Porque a vontade que dá é de, a partir do Solanas, passar por todos esses que eu falei. De mostrar um exemplo da Sara, de mostrar um exemplo da Margot, de mostrar um exemplo da Nora Descuí, né, de mostrar um exemplo do próprio Santiago Álvares, né? O Now, por exemplo, é um filme... Mas eu vou dar um salto. E a gente vai para 1900 e... Deixa eu ver aqui, peraí. 77. Peraí, rapidinho. Onde a gente tem a oposição, né? Porque a gente, por exemplo, na Colômbia a gente tinha Marta Rodrigues e o Jorge Silva. Eles fazem um filme chamado Nostra Voz de Terra, que é um filme que eles fazem junto com os camponeses. E é uma experiência muito interessante, porque eles convivem com aquele povoado camponês indígena, né? E eles estabelecem uma relação. Parece que tinha um dispositivo que era o seguinte: eles colocavam a câmera no meio da praça e deixavam a câmera no meio da praça desligada. Não sei se vocês conhecem isso. Até o povoado acostumar com a presença da câmera. Então, eles só filmavam depois de 1 a 2 semanas. Que aí já existia uma relação ali com a câmera, com a relação física com a câmera. E, aos poucos, eles foram estabelecendo um diálogo criativo, né? A partir da decepção, é sempre assim, a partir da decepção de um primeiro filme que eles fizeram, chamado Tir Carles, onde eles retratavam dessa forma, agora eu vou usar a palavra, paternalista, né, de um cinema revolucionário, sim, revolucionário, mas ao mesmo tempo paternalista, porque trazia o povo como um objeto, né, de denúncia, mas como, de uma certa forma, fragilizava a relação, porque parecia que o cinema era a única saída, e que só através do cinema dessas pessoas é que aquele povo poderia se libertar, né? Então, assim, tanto com a Marta Rodrigues e o Jorge Sanrinês, quanto a Marta Rodrigues e o Jorge Silva, e o Jorge Sanrinês e o Grupo Camal, houveram esses momentos de fazer um primeiro filme junto ao povo e uma primeira decepção. Por quê? Porque quando tanto o Tir Carles, da Marta Rodrigues e Jorge Silva, quanto o Camal, que é o nome do grupo é o Camal, mas eles lançaram um primeiro filme chamado O Camal, eles, quando mostraram os filmes prontos para essas comunidades que eles trabalhavam, a comunidade falou: olha, vocês estão me entregando um filme, mostrando um filme para a gente, com problemas que a gente já conhece. A gente já conhece esses problemas. Você não precisa botar na tela, né? Você está botando na tela só para circular festival europeu, né? Então, qual é a proposição? Aí que nasce coisas mais interessantes. Quando o Sanrinês e o Grupo Camal começam a trazer os indígenas para serem roteiristas dos filmes, né? E eles começam a roteirizar os filmes. Isso nos anos 60. Eu não trouxe o trecho, mas o filme mais emblemático do Grupo Camal e Jorge Sanrinês é um filme chamado Sangre de Condor, se quiserem anotar. Que aí sim era um filme revolucionário. Por quê? Porque no filme, na dramaturgia do filme, eles criaram uma história onde um grupo de paramédicos enviado pelos Estados Unidos tinha a missão de percorrer as aldeias com um projeto de esterilização das mulheres. Na dramaturgia do filme. Só que eles sabiam, parte do grupo do Jorge Sanrinês, sabiam que isso era um projeto pautado pelos norte-americanos. Isso estava para acontecer. Eles fizeram um filme antes, e o filme circulou as aldeias. Quando o projeto, na vida real,
aconteceu, as mulheres já estavam preparadas porque viram o filme e resistiram, entendeu? E a missão falhou, assim, não conseguiram vacinar as mulheres quechuas, vacinar, né? Porque elas estavam desconfiadas através da experiência do filme do Grupo Camal. Entende? Assim como o filme Nuestra Voz de Terra, da Marta Rodrigues e Jorge Silva, foi fundamental para que os camponeses indígenas, através de parte do recurso desses filmes, que eles criaram um grupo de cinema lá, pudessem fundar um sindicato camponês. E os camponeses passaram a reivindicar os seus direitos, né, diante da exploração do patrão, né? Então, assim, existia aí existia, de fato, não era só paternalista, sabe? Existia um projeto de cinema que estava para além de uma ideia de mercado, né? Vocês estão entendendo? Assim, existia, e esse cinema me interessa, assim, eu fico realmente entusiasmado em pesquisar isso, né? Porque mostra alguma coisa, assim, dá um sentido. A gente não fica só trabalhando esvaziado por uma ideia liberal, de esteira, de competição, né? A gente passa, é aquilo que o Alfredo Guevara falou, lá, um dos fundadores da escola cubana, né? Fazer filmes sabendo que não é possível mudar o mundo, mas fazê-los como se isso fosse possível, né? Isso é o limite entre a ingenuidade perversa, né, e uma consciência profunda de até onde você pode ir, né, e o que você pode oferecer para as próximas gerações. Talvez, hoje eu com 43, falando isso e mostrando filmes para alguém de 28, 27, 25, a ingenuidade perversa já não seja tão perversa, né, seja uma ingenuidade criadora, onde a arte, essa ingenuidade de achar que vai mudar o mundo, realmente faz vocês construírem uma obra cinematográfica, né? Que, aliás, ser cineasta não é só usar óculos escuros no tapete vermelho à noite. Né? Não é só fazer o look de cineasta, essa coisa toda, né? O Geraldo Sarno, de novo, né? Ele falava, ó, eu só vou me ver cineasta quando olhar para trás e ver uma obra pronta. Né? Ou seja, está em constante movimento. E falar dele é muito interessante, porque ele estava sempre buscando aprender alguma coisa, o Geraldo Sarno. Né? Ele, antes de morrer, ele deixou muita coisa, muito material. Né? E ele fez uma série muito interessante, chamada A Linguagem do Cinema, não sei se vocês conhecem, onde ele entrevista vários realizadores de várias gerações. Assim. É uma coisa bem... Né? Por quê? Porque essa curiosidade move o artista. Move o montador, a montadora. Porque a curiosidade tem qualquer coisa de dúvida, de incerteza. E a incerteza ela é libertadora para o montador, para a montadora. Né? A gente não tem, quando a gente se depara com material extenso, material bruto, né, sem forma, extenso, a gente não está... Imagina se a gente vai ter certeza daquilo ali. Se a gente tem certeza daquilo ali, a gente não faz nada. É a dúvida que move. Né? A vanguarda mora no erro, entende? Na possibilidade de você errar. E, aliás, é muito interessante quando você erra na montagem. Quando você descobre uma força maior, que é o cinema. É tipo assim, ó, baixou o cinema aqui nessa sequência aí, não fui eu, bicho. Eu organizei esse material, esse plano juntou com o outro, e que porra é essa? Não fui eu. É você ter essa sacação, essa sensibilidade, assim. Baixou o cinema aqui, entendeu? Aí você percebe e guarda aquilo ali, pô. E aquilo pode mover todo o resto das outras sequências, entendeu? Né? Pode fazer tudo mudar ali. Peraí. Isso aconteceu muito no... tem um filme, o Campo de Jogo, que é um filme que eu montei, um documentário que eu falei ontem. Eu organizando o material, só para contar isso aqui. Tinha um plano geral, bem geral assim, que o Eric filmou o juiz sendo reprimido por 2 times. Imagina, futebol de várzea, no Rio de Janeiro, no pé do Morro do Sampaio ali,
Maracanã ali, super violenta. E o cara, coitado, o juiz, desse tamaninho, tipo... E os caras, assim, com raiva, querendo ganhar um campeonato, assim. E aí tem uma cena, um plano geral, com os dois times em cima dele, querendo massacrar ele. Querendo enfiar a porrada nele, assim. Na primeira semana de organização do material, eu fiz uma experiência despretensiosa. Juro para vocês, despretensiosa. Eu repeti o plano, coloquei o mesmo plano, um seguido do outro, só que no segundo eu coloquei em reverse. E aí você tem a cena original, em 60 quadros, dos dois times querendo bater no juiz, ele andando de costas, fazendo assim, desesperado. Corta, a mesma cena em reverse, o juiz vira um maestro. Porque em reverse o juiz passa, ao invés de andar para trás, ele anda para frente. E os dois times recuando. Assim, um corte vertoviano que nasceu de uma aleatoriedade, do aleatório. Está entendendo isso que eu quero falar? A liberdade na montagem também parte por esse aleatório. Né? Como se você jogasse... O montador é um cartomante. Né? Você joga as cartas na mesa e você descobre, através do aleatório, de revelar aquela carta, relações. Né? Você liberta a cognição mesmo. Né? Você cria sentido. Né? E aí, agora, fazendo esse salto, o Vampiros da Miséria, não sei se vocês conhecem, né? Agarrando o Pueblo, vocês conhecem esse filme? É um filme de 1977, o Carlos Maiolo e Luiz Ospina, já nessa onda marginal do cinema na América Latina, né? Marginal, contestando esse paternalismo de um cinema revolucionário, auto-intitulado revolucionário, né? Então, esses caras vão escrever um manifesto debochando do Assis III de Cine e debochando de todo esse gesto desses homens, né, que faziam filmes para salvar a humanidade. E eles vão fazer o manifesto chamado Pornomiséria. Já ouviram falar? Pornomiséria, que é... Eles vão dizer assim, olha, a gente conseguiu aqui na Colômbia um fundo de cinema, né, e agora todo cineasta colombiano quer fazer filmes de denúncia, mostrar a pobreza, mostrar a miséria, mostrar os desabrigados, os desalojados, e tudo isso com fundo europeu, fundo alemão, tudo, né? E aí eles lançam esse texto, esse manifesto, chamado Pornomiséria, porque eles acreditavam que era uma pornomiséria, era isso, a exploração pornográfica, indecente, da miserabilidade, né? Aí eu trouxe um trechinho assim para a gente ver do final desse filme, Os Vampiros da Miséria, e a gente segue a conversa. Espera aí. Tá baixando aqui. Esse filme, você encontra ele facilmente no YouTube. Ah, não está baixando, cara. Agora vai. Aqui ele está baixando, tá vendo? Assim, só para não ficar essa lacuna de silêncio, eles fazem o seguinte, que eu vou mostrar já o final do Média, né? Eles vão forjar uma equipe de cinema latino-americana, eles vão fingir,
O próprio Carlos Maiolo ele encarna o papel do diretor que vai filmar alguma coisa que tem a ver com essa miserabilidade, entende? Então, eles encenam de uma forma marginal essas equipes de cinema na América Latina abordando as pessoas na rua, tá entendendo? E aí eles decidem... Espera aí, que estou botando o ponto aqui. E aí eles decidem fazer uma cena final que é numa casa bem miserável. Eles escolhem a casa mais miserável do bairro, invadem essa casa e levam atores para encarnar essa família pobre, né, nessa casa. E aí forjam uma entrevista para a TV alemã, tá entendendo? E aí a surpresa acontece. Alguém viu esse filme? Bora ver. Comenta aí, por favor. Que todos estos barrios son igualitos. Aquí, más adelante, más adelante. Siga más adelante. Va a tener una casa parecida a esta. Más adelante. Seguí derecho. Es de madera la casa. Sí, aquí. Pero si aquí no es. No importa, pero esta no sirve, yo creo. Nada de cero ahí. No queda nadie, ¿ah? ¿No hay nadie? Vamos, entonces, bajémonos ahora. Saquen la cámara, maestro. Y vamos a filmarlo el sonido directo. Familia, vamos. Yo creo que aquí se puede hacer todo. Aquí pongamos la familia aquí, hacemos lo de la entrevista. ¿Ah? La familia, por favor. Familia, el trípode lo ponen aquí. Allí el trípode. La cámara para hacer sonido directo. Bueno, listos, ¿no? Entonces, ensayaron bien, ¿no? Todo vamos sale a volver a perfecto. repasar. ¿Ya? Repase, Vamos a volver a repase con repasar. ellos. Bueno, ¿lista ya la cámara? Vamos a empezar la entrevista. ¿Ya? Ok. Hay que filmarlos como viven. ¿No? Ya, ¿vamos? Yo creo que lo mejor es hacer como bien cerca de todas estas texturas de todo lo que tienen. Toda lo que es la cultura de la miseria, que dice Lewis, todo eso. ¿Ya? Y terminas aquí, en esta olla, y luego pasas a la otra. ¿Ya? Entonces listo, camina, hagámosla. Listo, camina. Bueno, ¿ya? ¿Listo? Ya, cámara. Yo creo que lo mejor que se puede hacer aquí es seguir con lo mismo de afuera. Yo creo que sería mejor un plano general. ¿Un plano general? Sí, ahí hicimos detalles. Sí, empezar con un plano general, pero de todos modos, la cuestión de los detalles, ¿ves? Las cosas, los objetos, mira, aquí el periódico, el pasaje, y terminas en los zapatos, ¿ya? No, permiso, yo hago eso. Es el tipo de zapatero, yo creo. ¿Listo? ¿Ya? Sí. ¿Todo bien? ¿Quedó seguro? Está bien, sí. Lo de los zapatos bien y todo. Sí, de hecho. Bueno, entonces vámonos. Estoy cansado ya. ¿Salió bien la vaina de la olla? Muy buen material. Ok. Y entonces ya no es carpintero, sino zapatero. Zapatero. La pregunta, ¿no? Zapatero, cambia eso. Bueno, entonces, es la toma final, ¿no? Conclusiones perfectas y todo, ¿no? ¿Listos? Ok. Y rápido, hermano, que el problema es la luz ahora. Bueno, ¿listos? ¿Listos? ¿Ya? Grabadora. Cámara. Claqueta. Futuro para quién, escena final, toma 1. ¡Acción! ¿Usted vive aquí? Desde hace 9 años. ¿Cuántos viven en esta casa? Pues aquí vivimos mi esposo, las 2 niñas y 2 primas que se tuvieron que venir del campo. Aquí vivimos 6. ¿Su esposo en qué trabaja? No le hacen trabajo. Yo, pues, soy zapatero, ¿no? Pero se me robaron herramientas. El otro día se metieron por ahí y se robaron todo. Claro que yo de vez en cuando hago la carpintería, ¿no?
¿Sus niños han padecido algún tipo de enfermedad? Los niños estuvieron enfermitos, les dieron unos granos en todo el cuerpo y fiebre. ¿Están vacunados contra la viruela? No, señor. ¿Usted sabe leer y escribir? No, señor. ¿Y usted, señora? No, tampoco. ¿Piensan tener más hijos? Pues uno no sabe, ¿no? El corolario es casi inevitable. Proliferan los casos de abandono de familia, vagancia infantil, delincuencia precoz, demencia, mendicidad y analfabetismo. Y en un plano más amplio, se trata de una gigantesca masa humana que no participa ni en los beneficios de su nación ni en las decisiones políticas y sociales. Víctima de un conjunto de circunstancias, de un sistema, no puede hacer nada significativo para alterar las condiciones. Su desidia a veces su estado de ignorancia forzoso, a veces la urgencia dramática de ganar el sustento, a veces todos estos factores juntos y otros impiden al hombre, a la mujer, al joven marginal hacer oír su voz. ¿Y qué pasó? ¡Ah! Con este tipo. Con que agarrando pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Orden! ¡Ahora toma! Señor, por favor, usted se corre que estamos filmando una película. ¿Quién? ¿Quién? ¿Yo? Sí, usted se quita. ¿Cómo así que me quite? ¿A dónde cree que han llegado ustedes? Señor, le estamos pidiendo el favor. ¿El favor de qué? Guardia, vaya a ver qué le pasa a ese tipo. Señor, ¿por qué no hace el favor y se sale que estamos filmando una película? ¿Y por qué no van a hacer la otra parte? ¿Por qué no se hace atrás como los demás? Hombre! ¡Ya no puede estar uno ni tranquilo en su misma casa, hombre! Buenas tardes. Yo soy el productor de esta película. ¿Usted vive aquí? Perdón por habernos metido aquí a su casa, pero tenemos un problema, el berraco de luz. Si no terminamos la película rápido, pues nos fregamos. Necesitamos terminar la película aquí. ¿Y por qué aquí? Hombre, ¿sabía usted que su casa fue escogida entre muchas? Más del 25% de la casa de los colombianos es igual a la suya. ¿Y si hay tantas, por qué esta? No, arreglemos esto amistosamente, hombre. A ver, ¿cuánto valgo yo? No se trata de comprar a nadie tampoco, hombre. A ver, ¿cuánto cree que valgo yo? Vea, hombre, arreglemos esto por las buenas rápidamente y usted se gana unos pesos allí, hombre. ¿Sabe qué puede hacer usted con ese dinero? Esto, vea. 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 Esto, vea. Vea. Aguárdese y ni verán. Cojan sus cámaras de aquí y se largan para otra parte y no jodan más aquí. Espere y verán. A ver, sigan filmando, filmen, sigan filmando. A ver, filmen pues. Les da miedo, ¿no? ¿Y vos qué, Charles Bronson? Yo no tengo nada que ver. ¿Cómo que no tengo nada que ver? Y empieza a abrir los ojos que te están filmando disfrazado de pobre vendido. Tú es que ni siquiera me pagaron. Ve, coge la plata, vela, aquí está, vela. Vení, cogela, vení. Los sabios, que solo se lo saben. Usted vive aquí, usted tiene niños, están vacunados contra la viruela, saben leer y escribir. No le digo, vea. ¡Corten! ¿Está bien? Bueno, Luis Alfonso, ¿y qué dice aquí? Genial esse filme. O cinema contemporâneo e as imagens trágicas, né? Guerra, genocídio, desastre, pobreza e todo tipo de violência. Como editar essas imagens sem cair na espetacularização? Como encenar um sofrimento real sem banalizá-lo? Aí é uma tiração de onda, né? Com essa exploração do trágico e da miséria e implicando o cinema, né? Acho que eu estava conversando ontem sobre isso. Como que você implica o próprio cinema no problema. Isso é interessante de pensar, de colocar... O Godard fez muito isso, né?
da maneira dele, né? Mas você talvez seja não é uma fórmula, mas também, talvez seja uma maneira honesta de se pensar um filme quando você se depara com essa alteridade, com essa radicalidade da alteridade, de você não pertencer àquele lugar de fala, mas você tem a liberdade de se aproximar e de se implicar naquele problema, né? Acho que isso é um debate mais profundo. Então, talvez seja o caso de você, com a liberdade de artista, se implicar no problema. Está entendendo o que eu estou falando? Como que o filme se coloca. E não traz o tema, o objeto do seu filme, seja ele de denúncia social ou não, de uma forma demagógica, né, distanciada, né? Tem muito cineasta brasileiro que vê o apocalipse de cima da cobertura, né? Do alto da torre, né? Então, pode o mundo acabar, mas eles estão ali na cobertura, né? E dá vontade de fazer isso que esse personagem faz com um montão de cineasta no Brasil. Então, assim, como que se implica no problema? Como que você se permite viver a experiência do trágico no cinema, sabe? E não estou falando isso de uma forma dogmática, não, nem fundamentalista, de que você, eu preciso morar na favela, né, no meio do tiroteio durante tanto, né? Não é pesquisa de campo, né? Não é só isso, não é sobre isso, mas é como que você consegue encontrar uma verdade na relação com aquele real, entende? Como que você descobre, é o que o Geraldo Sarno falaria, eu não sei nada de mim e não sei nada do outro. O cinema vai nascer nesse brilho da experiência do encontro, é isso que eu quero dizer. Nesse acordo de potências, nessa aliança de forças entre o cinema, o meu lugar de fala é o cinema, é a montagem. A questão econômica que envolve isso é outro assunto, né? A gente estava conversando isso ontem no bar, né? Sobre o Vazante, o filme Vazante, que foi ali escrachado em Brasília, e para mim a crítica mais contundente feita ali naquela hora foi quando pediu para a diretora mostrar a tabela orçamentária, quantos pretos ganharam e quantos brancos ganharam. É por aí, entendeu? Porque aí você vai na raiz do problema estrutural, que reflete na economia. A economia não está distanciada do problema, né, do problema político do país, pelo contrário. Inclusive, oferecer as terras raras para os Estados Unidos achando que isso está distanciado da política, que isso não quer dizer agredir a soberania do país, está equivocado isso, né? Estão sacando, né? Então, assim, não dá para separar a questão estrutural do país, o racismo, a homofobia, o machismo, tudo isso da questão de classe econômica, entendeu? Como que isso se reflete na economia. Então, assim, você pode fazer qualquer filme, de qualquer tema, mas você precisa, de uma certa maneira, em alguma medida, se implicar naquele problema, se colocar na linguagem do teu filme, na maneira que você aborda, né? Filmar os moradores da comunidade de Cidade de Deus como se fosse comercial de margarina não é se implicar, né? Fazer um videoclipe de um tiroteio, né? Se me permitem, eu vou contar uma particularidade para vocês. Eu, quando tinha 17, 16 anos, eu ajudava meu pai a pintar escolas na Baixada Fluminense, né? Eu fazia personagem de Disney, essas coisas, né, na parede. E uma vez a gente estava pintando uma escola na Cari, que é um bairro perto da Pavuna, onde eu cresci. De repente, um tiroteio, velho. Tiroteio, a bala comeu, assim. Eu e meu pai, a gente teve que se esconder embaixo das cadeiras, assim, da escola. Tudo isso para dizer o seguinte: o som daquele momento ali era um som aterrorizante. Não tinha rock and roll, Tropa de Elite ou Suduro de Rue. Tá entendendo? Era o som do silêncio, era o som das havaianas arrebentando e dos coturnos, entendeu? E dos projéteis caindo, entre o intervalo de um balaço e outro, tá entendendo? Não é um puritanismo de que tem que ser assim, não, mas espera aí, distanciar demais daquele real pode ser um desserviço com a história, tá entendendo? Você vai sempre ter um mesmo ponto hegemônico que conta a história de um povo da mesma forma, da mesma maneira, sempre com o verniz e o glamour da experiência burguesa, sempre invernizando na forma o trágico, sempre colocando o trágico num lugar
para o europeu ver, para o gringo ver, né? Com muitos dólares ali investidos nisso aí, né? Inclusive pautando o comportamento, porque aí as novas gerações vê aquele filme convencido publicitariamente de que aquela é a realidade, e aí a burguesia está moldando o comportamento da periferia. Entende? Eu não vou falar o nome não, mas uma vez uma cineasta chegou para mim e falou assim: pô, você nem parece da Pavuna, você fala tão baixo. Entendeu? Quer dizer, quem é da Baixada Fluminense no Rio de Janeiro tem que falar de uma certa forma. Entende? Isso é real no Brasil, né? E então, como que você... Bom, mas aí, assim, essa masterclass tem essa proposta, né? De uma desconstrução, né? Quem escolhe esse caminho, beleza, né? Tá ali fazendo o filme, né? Como é que eu vou dizer? Enlatado, né? Em 1989, a Raquel Gerber, que é também uma cineasta que eu gosto muito, que ela fez um filme chamado Ori. Vocês conhecem esse filme? Ori? É um filme fabuloso. Teve contribuição da Cristina Amaral na montagem, né? E é um filme que é uma aliança ao movimento negro no Brasil, com a narração da Beatriz Nascimento, texto dela também. E é um filme fundamental, assim. Aí eu queria mostrar um trechinho desse filme. E aí eu vou ler uma coisa que eu escrevi e a gente abre para trocar uma ideia, assim, tá? Desculpa essa demora, tá, gente? É sempre que eu vou mostrar um trecho, ele pede para baixar aqui. Desculpa aí. Pronto. Agora vai. Aumenta aí, por favor. É importante levantar a África como a verdadeira Atlântida do nosso mito. Para nós, do Ocidente, a África ainda é um continente enterrado. É um continente que a gente não conhece muito bem. É um saber congelado. É um povo que está congelado nas nossas relações, nas nossas comunicações, no nosso inconsciente, no quem eles são. Daí a pergunta do negro nesse processo relacionado com o quilombo. Quem é quilombo? O que é o quilombo hoje? É a busca de pelo menos um conceito, de um fato histórico, de uma lembrança, de uma ideologia, de uma lenda, de um homem chamado Zumbi de Palmares. Consciência negra. Viva Zumbi, o líder dos Palmares. Viva Zumbi, o líder dos Palmares. Viva Zumbi, A pergunta que eu parto é sempre essa:
Por que aqui se chama quilombo? Quer dizer, o que significa essa palavra? Sabe, uma palavra que aparentemente tinha desaparecido da história do Brasil. Ou por que quilombo? Porque foi dos nossos antepassados. Havia uma série de versões, né, que deram todas no mesmo ponto. E este ponto foi que eles estavam realmente exercitando a chamada Guerra do Quilombo. E que era a necessidade que eles tinham de terra. Imagine esses homens na floresta tropical no século XVII, empreendendo uma grande migração para o sul da capitania de Pernambuco, sem conhecer a região, vamos dizer. É um estar só, o estar em fuga, o estar empreendendo um novo limite para a sua terra, para o seu povo e para você. O quilombo surge do fato histórico que é a fuga. É o ato primeiro de um homem que não reconhece que é propriedade de outro. Daí a importância da migração, a importância da busca do território. Então, naquele momento, quando se estabelece na floresta tropical do Nordeste do Brasil, depois em algumas regiões do Brasil inteiro, e principalmente Minas Gerais, Bahia, no final do século passado em São Paulo, ele estabelece um sentido de nação estritamente africano e bantu. A nação aculturada. Essa textura do banto, essa rede de relações que o banto estabelece na África, entre as várias etnias, está fundamentado na própria raiz da língua banto. Então, aí é o seguinte, gente, eu trouxe esse trecho, além de ser um filme que eu gosto muito, filme de invenção com uma montagem muito livre, associativa, né, intuitiva. Eu fiz um texto sobre esse filme e eu queria fechar lendo um trecho para vocês, tá? Que aí faz o arco. Considerando o primeiro registro do movimento de massa na imagem do cinema, La Sortie de l'usine Lumière à Lyon, dos irmãos Lumière, retrata a saída dos operários de uma fábrica em Lyon. A imagem dos operários saindo da fábrica apresenta uma coletividade em movimento, um momento de transição do espaço fechado de trabalho para o espaço social aberto. Se cada cabeça é um quilombo, como anunciou a Beatriz Nascimento, né, em 1989, aquilombar-se é fazer o movimento de buscar o quilombo, formar o quilombo, tornar o quilombo, como ela diz. Ela nos diz, o quilombo surge do fato histórico que é a fuga. É o ato primeiro de um homem que não reconhece que é propriedade de outro homem, né? Aquilombar-se, então, é o ato de assumir uma posição de resistência contra-hegemônica a partir de um corpo político, seja ele coletivo ou individual. Através do espírito de resistência e autonomia dos povos, sugere a ação de se unir e formar uma comunidade forte e solidária em resposta às opressões estruturais. Aquilombar-se é fazer povo, fazer povo. E se o filme dos irmãos Lumière documenta a especificidade da vida dos trabalhadores através de um aparato simbólico de poder, de quem detém a câmera e é o dono da fábrica, trazendo à luz uma imagem total sobre relações de classe, a revolta do Palmares, liderada por figuras como Ganga Zumba e, posteriormente, Zumbi dos Palmares, que tem como data simbólica da sua insubmissão frente às posturas coloniais o dia 20 de novembro de 1895, quando foi capturado e morto, ou seja, 200 anos antes do cinema existir e daquela câmera ser colocada em Lyon. 1695. 200 anos depois, Lyon ia ser filmado, né? Traz à luz uma imagem total de que, antes de se pensar nas relações de classe,
é necessário pensar na relação e se posicionar nas relações de raça, num país subalterno à burguesia. A resistência do Quilombo dos Palmares evoca um outro cinema, um novo paradigma da imagem, a partir do resgate histórico anterior à Revolução Industrial, onde fazer filme deveria ser, antes de tudo, aquilombar-se, aprender com os pretos, ou seja, enfrentar e resistir hegemonia para elaborar autodeterminação, como na Palestina. A liberdade e a invenção, ou seja, enfrentar e resistir hegemonias para elaborar autodeterminação, liberdade, invenção e perspectivas fora de um escopo de poder gerado por aqueles que sempre mantiveram e mantêm os aparelhos de produção de memória e história sobre seus domínios. Assim como para os operários e as operárias, sair da fábrica representa um momento de liberdade do controle industrial, resistir em contato com uma memória ancestral implica na criação de espaços de liberdade e autonomia, autoctonia, simbólicos e materiais, onde fazer comunidade em cinema significa fortalecer e prosperar fora dos sistemas opressivos. Esse é o texto que eu escrevi, é um trecho dele, né? E aí queria abrir para a gente conversar um pouco, porque eu fiz esse arco, né? De Lion a Raquel Gerber, em 89, sugerindo que resistir à hegemonia também é um gesto de fuga. E o gesto de fuga também tem a ver com elaborar, criar povo, criar coletivo, destituir a ideia de autoria, porque o montador não é só autor, ele é povo também, ele é comunidade também. Então, assim, quando eu falo para a gente pensar a montagem autoral, eu não estou falando só nesse lugar vaidoso, narcisista, de disputar ou competir o espaço de quem é mais criador que quem. Eu sou mais criador que o diretor, eu sou mais criador que... Não, não é isso. Pelo contrário, é delimitar um espaço da dignidade do trabalho. E, junto a isso, uma ideia de coletividade, de que cinema só é possível ser criado e pensado na perspectiva comunitária, coletiva. É isso. Aí, assim, a gente conversa um pouco, já são 8h40, né? E finaliza a Masterclass. A gente tem 20 minutos, gente, para falar. Querem mais? Para finalizar, vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Espera aí. Existe um filme chamado A Invenção do Outro. Vocês conhecem? Para mim, um dos filmes mais interessantes e significativos com a temática indígena no Brasil. E, nesse momento, ele está proibido de circular. É o filme do Bruno Jorge, onde tem imagens derradeiras do Bruno Pereira, né? O Bruno Jorge, só ele e a câmera, ele se enfia no meio da mata, junto com em Mato Grosso, né? Mato Grosso. Não, é Mato Grosso. Junto com a equipe da FUNAI, para fazer contato com os indígenas isolados, né? E quem conduz essa travessia é o indígena Chuchu, que é um dos isolados que faz essa missão de levar eles para lá, para reencontrar os parentes. E, para mim, por que eu quero fechar com esse filme? Parece até aquela coisa de cena depois do crédito, né? Porque, para mim, eu tenho alguma coisa aí no cinema indígena que me remete a que eu volto para o primeiro cinema. É como se... vocês vão ver, eu não sei explicar, mas é como se essa cena que eu vou mostrar para vocês desmontasse a câmera. Destrói a câmera, destrói o cinema e destrói a montagem. É tão forte o que vocês vão ver, para mim, que para mim a gente tem a possibilidade de imaginar um novo cinema a partir disso. Esquece os irmãos Lumière e o cinema nasce aqui. Bora ver. Bota um cartucho dentro, rapaz. Eu tô falando. Deixa ele aí, pronto. A menina faz. Eles barriram, pô. Bateram de frente com os caras. Isso, o Daniel tava no meio deles.
Veio de lá, Daniel, com os dois, ó. Lindo, né? Não, o Chuchu travou ali atrás. O Chuchu travou ali atrás. Ele não disse, Bernardo tem uma coisa errada, ele não quer falar pra gente. Ele deu pro Bernardo. E aí começaram a bater, né? Tem hora que bateu bem perto, assim, né? Eu disse, não sou eu não, ó. Eu mostrei minha mão. É, Mariano fica lá atrás com o jogo e fala a língua também. Aqui é melhor. Pra cá, aqui é mais bonito. Câmera baixa, né? Comigo com câmera baixa. Uhum. Não me mama! No, I'm going to give it a no mi mama pune venato soja no mi mama pune no na sönni öti kvarteli Natsa se tuos mitsama asupi mitsine romakin no mitsine romakin no mitsine romakin Mas Maus caçando aqui. Tá caçando. Ai mimpi papa wawa istanki mitson talu avantaki mitson na sawi nai ke min sabel apa no
زعتنايتش دابا كنت كنشوف زين ما شاء الله انا باتك انا بالله نمتي Pode ir. Eles vão ficar um longo tempo aí, mas é muito interessante. Não sei o que vocês sentiram, mas quando os meios de comunicação, o cinema, o audiovisual é sequestrado por uma desumanização, né? De repente, uma cena dessa, onde depois de 1 hora de filme, com o Chuchu ameaçando a equipe toda hora, ó, quando a gente chegar lá e eu encontrar meus parentes, eu vou arrancar a cabeça de vocês, eu vou matar vocês assim, eu sei que, sugerindo na montagem o bom selvagem, aquela coisa antiga, antiquada, né? E de repente, quando encontra, vem eles mostrar o quanto que a gente está errado e o quanto a gente apodreceu o nosso circuito de afetos, né? Vem eles ensinar para a gente, para além da câmera, o que é o afeto, o que é o encontro, a relação humana, o toque, a saudade, né? O carinho, o amor incondicional, né? E sem qualquer barreira institucional, né? Então, assim, eu acho que é isso. Acho que aqui eu vejo um cinema novo. Um cinema novo talvez venha da diferença, né? Da contra-hegemonia. E que sugere
uma câmera menor, uma montagem menor, né? Uma maneira de lidar um pouco mais esvaziada de um si-mesmamento do audiovisual, onde, num mundo onde dessensibiliza, né? Onde você tem inúmeras imagens de Gaza, né? De crianças famintas morrendo, né? A gente encontrar no cinema a contra-hegemonia da dessensibilização, né? Como que a gente sensibiliza através da nossa tela, da nossa contribuição histórica, né? As próximas gerações, porque essa acho que já está perdida, né? É isso, gente. Assim eu encerro a Masterclass.